Hoje decide a permanência de Paulo César Carpegiani e até o Rodrigo Caetano pode sair pela porta da esquerda como o Leão das Montanhas. Pode ter mudança, é promessa do Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo, que a coisa não ficará como está, insatisfeito, revoltado. O atual vice-presidente de futebol do Flamengo quer mudanças drásticas. Paulo César Carpegiani pode ir embora ainda hoje. Vamos falar muito sobre esse tema aí, Paulo Lima. Com certeza, e já convocando você, torcedor do Flamengo, participe com a gente aqui. A hashtag é Bom Dia Fox Quinta. Você, torcedor do Botafogo, não tem nada a ver com isso, com essa crise. E teve cheirinho ontem no Maracanã. Você fica à vontade também, mande sua corneta. Hoje a corneta tá livre para vocês, então o espaço é nosso. Vamos ver como é que tudo isso aconteceu? Bora. Ricardo Lais esteve no Maracanã e vai trazer os detalhes pra gente. Botafogo 1, Flamengo 0. Botafogo garantido na decisão. Prenda a respiração e enxugue as lágrimas. Se tem Flamengo e Botafogo, as provocações também entram em campo. Por isso que quando o Rodrigo Lindoso deu belo passe para o Marcinho cruzar e o Luiz Fernando marcar 1-0, o atacante comemorou assim, em alusão ao cheirinho rubro-negro. Antes do gol, o futebol do Flamengo já exalava um mau cheiro. Até o habilidoso e técnico Diego usou a força do braço para derrubar o Joel Carli dentro da área. Pênalti não marcado. Os erros de domínio eram frequentes, né, Jonas? Os passes, imprecisos. Doente do pé e ruim da cabeça, boa finalização não é. Mas olha que a bola aérea foi o que mais assustou o Botafogo. Hever nem pulou, mas o Jefferson se esticou todo. Os flamenguistas eram a maioria dos 31 mil torcedores no Maracanã, mas a vantagem no segundo tempo, no placar, era alvinegra. Carpegiani então tirou Arão e Jonas. Colocou Cuéllar e Geovânio. Hoje havia necessidade de você ter aquela opção em função do próprio adversário. Era um jogo extremamente decisivo, tentamos decidir, mas desde o início a equipe, principalmente no primeiro tempo, uma equipe muito nervosa em campo. Primeiro tempo acabou atrapalhando bastante, tomamos o gol e aí no segundo tempo nós tivemos a bola, mas aquele lance final, aquela criatividade, aquele talento para decidir o grande lance, a grande jogada, hoje nós não tivemos e acabamos perdendo e temos que não baixar a cabeça. Como profissionais, dizer que eu sou responsável por tudo aquilo que ocorreu dentro do campo de jogo. O Botafogo mudou a postura, mas continuou aplicado. Soube sofrer com as tentativas de Vinícius Júnior. A bola na trave do Henrique Dourado. Jefferson sempre seguro e com defesas importantíssimas. Enquanto o Luiz Fernando, lá na frente, tentava impregnar um aroma desagradável na defesa do Flamengo. E foi de um zagueiro, o Rodolfo, o último suspiro rubro-negro. Um chute de longe que passou perto. Essa competição ela é meio confusa, né? Ela nos deu a oportunidade de ganhar aí um jogo, um clássico importante que era contra o Flamengo e estar na final do Carioca. Né? A gente não foi campeão nem no primeiro turno nem no segundo turno e a gente tem a possibilidade de ser campeão carioca. Então a gente não tinha como mais ficar lamentando, era o jogo do Flamengo. Era o único jogo, se a gente perdesse, realmente a gente estava fora do Carioca, então não tinha tempo para lamentar. Era levantar a cabeça, né, refazer os cacos aí e fazer uma grande partida contra o Flamengo. Claro que é difícil você aceitar o que aconteceu hoje, mesmo sabendo que tinha o empate a seu favor. Nós sabíamos que o empate poderia acabar atrapalhando, gerando nervosismo, e foi o que aconteceu. Como eu disse, é assumir a responsabilidade, cada um na sua, para não ficar somente nas costas de um, dois jogadores, ou até mesmo nas costas sozinho do treinador. O Botafogo decide o Campeonato Carioca no próximo domingo. É a primeira partida da decisão do estadual, enquanto o Flamengo só volta a jogar no dia 14 de abril pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. E sem saber se Paulo César Carpegiani continua no cargo. Carpegiani faz parte do departamento de futebol e eu acho que todo departamento de futebol tem que estar sendo avaliado permanentemente. E se porventura chegamos à conclusão que esse é um problema, ele vai ter que ser reavaliado. Mas eu acho que assim, seria assim, muito simplista esse tipo deu tudo errado, então o treinador vai embora.
Eu acho que não é por aí, mas é outro personagem nesse enredo aí que tem que ser avaliado, claro que sim. Todos nós que estamos ali. Né? O vice-presidente está ali, nós temos o CEO, nós temos o diretor executivo, temos o departamento de futebol completo, né? Os jogadores, e todos eles têm que ser avaliados. E se a gente, por acaso, conseguir identificar algum problema que seja a causa do que aconteceu, certamente vai ser mudado, porque não dá. A única coisa que eu tenho certeza absoluta, não dá para continuar do jeito que foi. O que aconteceu hoje realmente é uma vergonha, não dá. O Botafogo está de parabéns que passou, nós precisamos recuperar os jogadores, eu falei para eles lá, comemorem o máximo, porque eles merecem, foram muito guerreiros. Saímos do vestiário, já temos que pensar no domingo e amanhã ver qual será o nosso adversário. Boa, Alberto Valentim, é isso mesmo. Tem que comemorar porque o Botafogo está garantido na final do Campeonato Carioca. E é o seguinte, temos diversos assuntos, afinal foi um grande clássico. Nós vamos aqui, Paulo Lima, por partes, porque teve pênalti não marcado, um jogo truncado, muita bola aérea. Mas a gente começa dando destaque pro Glorioso, que merece o destaque, já que está classificado. Para muitos pinta como uma zebra. E eu gostaria o que você viu de melhor, de mais impressionante nesse Botafogo que ontem foi com raça. A aplicação do Botafogo tática ontem foi impressionante. Assim como tinha sido na derrota por 3-0 contra o Fluminense. Lembra-se que o Fluminense acabou de deixar o Botafogo para decidir a vaga contra o Flamengo, exatamente numa vitória por 3-0, em que o Botafogo foi bem superior ao Fluminense em alguns momentos da partida e não finalizou. E ontem, numa bola maravilhosa, né, no Lindoso, Marcinho, cruzamento para o Luiz, que chegou ali de dar um tapa de primeira, o Botafogo foi exatamente aquilo que o Alberto Valentim já tinha planejado diante do Fluminense. Foi eficiente na marcação, foi até certo ponto criativo os lances ofensivos. O Júlio César, mais uma vez, goleiro do Fluminense naquela oportunidade, foi bem também. Mas ontem não. Ontem conseguiu amarrar o Flamengo, que estava apático, fora de sintonia, completamente fora do compasso. Um time frio, ao contrário do Botafogo. Elétrico, ligado, entusiasmado com o poder de decisão, de poder chegar a um título de campeonato carioca contra o rival que é apontado por todos nós e até mesmo dentro da Gávea, como disse o seu vice-presidente ali agora, uma vergonha o que aconteceu com o Flamengo. Vergonha do Flamengo, mérito ao Botafogo. Mérito ao Botafogo, que jogou certinho, com menos investimento, com um time até certo ponto com poucas alternativas de mudanças, mas não, o Alberto Valentim conscientemente armou taticamente a sua equipe, e aí méritos do Alberto Valentim. É verdade. Méritos do Alberto Valentim, porque chegou até certo ponto indicado aí pelo Cuca, né, que foi convidado pelo Botafogo. O Cuca indicou o Alberto Valentim, não tinha ainda um resultado expressivo. Esse sim é um resultado expressivo que coloca o Botafogo numa decisão do Campeonato Carioca contra Fluminense ou Vasco, que decidirão hoje à noite. Mas, repito, a maneira como o Botafogo jogou, superior taticamente ao Flamengo, ao meu ver, foi o grande destaque, além do empenho e dedicação dos seus jogadores. Você sabe, Paulo Lima, que ontem, eu até comentei aqui com o Eugênio Leal, até fiz um paralelo aqui. Você lembra, né? A gente estava falando da Argentina e o Eugênio chegou a falar assim, o São Paulo é muito kamikaze. Ele vai pra dentro todos os jogos. Todo mundo lá. Eu fiz um paralelo. Eu falo, olha, você sabe que às vezes eu vejo o Botafogo um pouco kamikaze? O Alberto Valentim coloca o time muito ao ataque e o Botafogo não tem essas peças assim que possam corresponder a essa eficiência que ele espera nessa maneira de jogar. Ontem, você vê, ele tem dois laterais que estão vivendo um bom momento. Bons momentos. O Marcinho e o Moisés encaixaram no time do Botafogo. Aliás, o Botafogo tem dado e a volta do Carly deu muita segurança também. O Botafogo, nos últimos tempos, tem dado muita sorte na contratação de laterais, que tem acertado. Na zaga, ontem, a simples volta do João Carly arrumou. Jogou bem ou não jogou bem é outra discussão, mas o João Carly trouxe equilíbrio ao Igor Rabelo, que voltou a crescer. Né? E o Luiz Fernando e o próprio Léo Valência, que vinha sendo criticado, são jogadores que estão a cada dia mais à vontade no Botafogo. Você vê que hoje eles estão confiantes, eles recebem a bola, eles tentam a jogada, foi assim tentam o jogo. E outra coisa, o destaque isso do é equilíbrio. Nós falamos aqui em 3 setores. E o Jefferson também é importantíssimo. E o Igor Rabelo aqui, ontem, quando mostrou o campeão do Botafogo, você ainda ressaltou, olha, essa defesa já tomou 8 gols, mas eu falei, mas com a volta do Carly, tem a experiência e a velocidade junto com o Igor Rabelo. Foi a melhor dupla no primeiro semestre do ano passado. Pois é. Durante o início da Libertadores ali. E o caminho mérito do Botafogo, a gente tem que destacar aqui o Botafogo, também. Hein? Lógico, sem dúvida. E o caminho do Jefferson, novamente, como titular absoluto do Botafogo, tá bom, o Gatito estava na seleção paraguaia, vai voltar, certamente vai mexer. Viu os jogadores ontem depois do jogo? Vai ser mexer com a cabeça do Alberto Valentim.
Todos correram no Jefferson. Exatamente. Foi um jogador importante, né? É o quarto jogador na história a vestir mais vezes a camisa do Botafogo, mais de 400 jogos. Entra para a história como verdadeiro ídolo, sim, por que não? E o Botafogo caminha para enfrentar ou o Fluminense ou o Vasco da Gama com a credibilidade acima da média. Porque superar o adversário como o Flamengo e vencer como venceu, e venceu bem convencendo, eu acho que isso é crédito, sim, para a diretoria do Botafogo pensar alto e investir seu time para o Campeonato Brasileiro. E outra coisa, a diretoria do Botafogo quer decidir no Engenhão. Ela está tentando de todas as maneiras. Eu acho que contra o Vasco vai ser difícil tirar o mando do campo do Vasco de São Januário. Acho que é difícil. Vai querer talvez jogar em São Januário, dependendo do que a federação decida, ou no Maracanã. Mas a direção do Botafogo, por questões de custos, quer levar os 2 jogos para o Engenhão. Vale a pena pensar, hein? Vale a pena pensar, porque é um bom dinheiro no bolso, deixando o Maracanã que está abandonado. O primeiro jogo, provavelmente, no Tussão. Não, se o Botafogo jogará a sua partida de mando no Newton Santos. Mas o Maracanã sendo reutilizado agora, acho que dificilmente os 2 jogos, eles venham acontecer no Engenhão, né? Quem enfrentar o Botafogo vai brigar. Mas a presidência do Botafogo quer os 2 jogos lá por questões de economia, só por isso. Mas com o Maracanã aberto vai ser difícil. Bom, eu tô de olho aqui na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta. Tá dando o que falar esse clássico carioca. Só pra você ter uma ideia, o Thiago Meirelles diz o seguinte, Calheiros. Flamengo tem mentalidade de time perdedor, aceita a derrota. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo aqui no Bom Dia Fox, Paulo Lima. O Flamengo que já vinha de uma derrota, de uma eliminação na Taça Rio para o Fluminense. Pois é, mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir a zona mista do Bom Dia Fox, a gente vai falar sobre o Flamengo, você segue tweetando pra gente, porque agora os personagens de Flamengo e Botafogo, eles ganham espaço aqui